Bom dia pessoal, e aí, tudo jóia com vocês? É, Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estar trabalhando o elemento água, certo? Então, nessa sequência de conteúdos, né, nós trabalhamos aí a superfície terrestre. Nos capítulos anteriores trabalhamos um pouco geologia, geomorfologia e agora vamos trabalhar com o elemento água e sucessivamente estaremos aí trabalhando com vegetação, enfim. Mas tratando especificamente da água, né, que é um elemento essencial para a sobrevivência humana, então a proposta do capítulo é que a gente entenda um pouco o que é esse recurso, para que ele serve, quem precisa, quanto se tem disponível no planeta, certo? Bom, de início aqui, né, a gente já coloca para vocês que cerca de 2/3 da superfície do planeta é coberto por água, tá? E toda essa água ela é extremamente importante para a manutenção da biodiversidade. O que seria biodiversidade? É o conjunto de todos os seres vivos que vivem na biosfera, certo? E apesar, né, da sua importância para a natureza e também dos seres humanos, a gente sabe, e o capítulo de vocês traz, que a distribuição de água ela não é a mesma em todos os lugares do mundo, certo? Então, o seu acesso ele não é o mesmo e nem é fácil em todas as regiões do mundo, tá? Então, ao longo do capítulo, a gente vai estar tendo a oportunidade de ver isso aí também. Bom, como é que ela se distribui, né? Como é que se dá esse volume de água em todo o planeta? Tá? Então aqui, no primeiro ponto, né? Pode considerar que a sua distribuição ela está de forma sólida, líquida e gasosa, certo? E ela vai estar aí presente nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, nas nuvens, enfim. Todos esses reservatórios de água vão compor a biosfera, certo? Importante que isso fique bem entendido aqui no primeiro ponto. Aí agora nós temos aí esse esquema que mostra para vocês de forma bem didática a distribuição da água no planeta Terra, certo? Então nós temos aí uma porcentagem de 97,5% que é de água salgada, tá? E resta apenas 2,5% de água doce, que ela vai estar distribuída onde? Em reservatórios subterrâneos, certo? Nas geleiras, nos rios, nos lagos e na atmosfera, tá? Então essa distribuição aí de forma bem didática é importante que vocês entendam, certo? Bom, passando aqui, ó, o intuito de mostrar esse gráfico para vocês em forma de pizza é que vocês entendam como é a distribuição da água doce por continente, né? De um total de 100%, o que é que cada continente tem dessa água doce. Então a gente tem aí a América do Sul, por exemplo, que é aqui onde nós estamos inseridos, que tem 23% dessa água doce mundial, certo? E o restante vai se distribuindo entre a América do Norte, a África com 10%, a Antártida com 5%, a Oceania, a Europa, certo? O intuito é só de mostrar essa distribuição para vocês, tá? Esse mapa, ele é bem interessante de vocês observarem e também vocês podem ver lá no livro de vocês, na página 7, no capítulo 4, certo? Então, o que é que esse mapa ele mostra? Em amarelo, nós temos as áreas que estão razoavelmente mais confortáveis em relação à água disponível, certo? E as áreas em vermelho são as áreas que, de certa forma, sofrem com a deficiência de água, tá? Com a falta de água ou pouca água, tá? Então, esse mapa ele mostra aí muito bem para vocês. Em vermelho, alto risco, em amarelo, médio ou em alerta, né? E o branco é a situação mais confortável, tá? E veja aí, né, que parte da América ou melhor,
da África do Norte, ali ao norte da África, veja que está bem vermelho, e boa parte da Europa também, certo? Bom, e agora, né, já que nós estamos falando da água, é extremamente importante que a gente entenda o ciclo hidrológico, né? O que é esse ciclo hidrológico? Nada mais que a renovação da água na natureza. Nós já vimos aqui que tudo que existe na natureza ele vai se transformando, se renovando, né? Então, envolve as mudanças de estado físico da água na natureza também. Então, nós vamos ter aí o Sol e os seres vivos que contribuem para a manutenção desse ciclo, certo? A vegetação, ela também participa, as plantas, através da evapotranspiração, né, que é a perda da água das plantas através da transpiração, certo? Importante que isso fique bem entendido. E, né, o ser humano aí ele também participa desse ciclo hidrológico. Por quê? Porque ele produz transformações na paisagem. Professor, mas que seriam essas transformações na paisagem? Aí nós destacamos aí 3, que é a impermeabilização, o desmatamento e a poluição. Então, por exemplo, no ambiente urbano, nós vamos ter aí um solo que é impermeável, né? Então, a água, quando bate, quando cai da chuva, ela não consegue penetrar. E o desmatamento, ele também é preocupante, né, do ponto de vista ambiental, e a poluição. Então, tudo isso compromete o ciclo hidrológico, e a gente entende de forma muito melhor nesse esquema aqui para vocês, certo? Então, de forma bem didática, o que é que nós temos? Nós vamos ter a precipitação, veja que temos a nuvem aí em azul, certo? E quando ocorre essa precipitação, que é a chuva, ela chega no solo. Quando ela chega no solo, ou ela penetra no mesmo momento, ou ela vai escorrer para os lugares mais baixos, certo? Então, ela vai para os rios, para os lagos, para os açudes, enfim. E a partir do momento que ela chega nesses corpos hídricos, ela retorna novamente através da evaporação, certo? Então, isso é um ciclo contínuo que nós temos da natureza, certo? E que é chamado de também renovação, né, da água. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho, né, as águas oceânicas, tá? E elas cobrem aí cerca de 71%, né, da superfície terrestre. Então veja que é bastante coisa, certo? E esses oceanos, eles são classificados de diferentes formas, tá? Nós temos por extensão, por profundidade, por localização, tá? Por massas de água. O que seriam essas massas de água? Nada mais é do que a quantidade de água disponível no mar, certo? E a gente entende, né, o próprio capítulo traz para vocês a importância que os oceanos têm em relação à manutenção da vida no planeta, certo? E é extremamente importante também para o ciclo da água, e é também um ambiente que tem inúmeros habitats, né? Inúmeros seres vivos vivem nos oceanos, tá? Então, esse mapa aí é para mostrar para vocês a profundidade de vários pontos do oceano, certo? Então, nós temos aí em azul, que é o mar, né? Obviamente, a água em um mapa a gente se representa sempre pelo azul, mas a sua profundidade ela varia de 0, tá? Até ali menos 100, ou melhor, menos 11.000, tá? Então aí nós temos o que a gente chama de topografia. O que seria topografia? São as formas. Como é essas formas? Como é esse relevo? Veja que a gente falou de relevo nas aulas anteriores, tanto do mar quanto da superfície terrestre em si, certo? Bom, aí aqui, né, nós temos, além das águas oceânicas, tá, que são extremamente importantes, principalmente para o ciclo hidrológico, nós vamos ter também as águas continentais, certo? E apenas uma pequena parte, né, da água doce
do planeta apresenta salinidade inferior às águas oceânicas, certo? O que é que isso quer dizer? Que as águas todas as águas continentais, elas são sempre, por mais que ela seja salgada, ela vai ser sempre mais doce do que aquela que é encontrada nos oceanos. E isso favorece para o consumo humano, certo? De alguma forma. Então aqui nós temos os rios, né? Que eles são extremamente importantes, tá? E aí o que é que interessa para a gente entender esses rios e entender como é que essas águas elas se organizam, né, na topografia. Primeiro que a gente entende que o rio ele é extremamente importante para a sociedade, certo? Ele, além de fornecer água, é também uma fonte de transporte, né, fonte de renda para muita gente, certo? E aqui, ó, destacamos essa foto é do Rio São Francisco. E é um Rio São Francisco em época de cheia. Então veja por que é que eu estou querendo mostrar essa foto para vocês. Porque em geral, de uma forma geral, as cidades elas evoluem em leitos de rios e em margens de rios, certo? E às vezes isso no inverno é um problema, ou nos períodos chuvosos, porque esses rios eles chegam num limite muito grande de água e às vezes acaba afetando aí a vida dos moradores, certo? O que seria, né, uma bacia hidrográfica então, já que a gente está falando de rio, certo? Essa bacia hidrográfica ela é formada pela captação de água que chega por vários afluentes, certo? No córrego principal do rio. E essa bacia hidrográfica ela vem desde a nascente e vai até a foz, ou seja, da onde o rio nasce até onde ele deságua no mar, certo? E esse escoamento da água vai depender muito do relevo. A gente viu na aula passada que o relevo ele apresenta formas diferentes, né? Então, nesse esquema aqui, ó, a gente entende muito bem isso. Então, nós vamos ter a nascente sempre na parte mais alta, não é? E veja que da parte mais alta o rio vem em direção à foz e ele está sempre, à medida que ele vai chegando perto da foz, a sua altitude ela vai diminuindo, né? E nós vamos ter aí os afluentes, que são esses rios menores ou riachos que deixam sua água no rio principal, certo? O leito, que é essa parte próximos às margens, e aí onde ele deságua, que é a foz, certo? Então o conjunto de tudo isso é o que a gente chama de bacia hidrográfica, tá? Aqui é um mapa para mostrar a vocês as principais, né, bacias hidrográficas federais brasileiras, certo? Então isso vocês olham com mais calma quando pegarem esse material, tá? E falando agora especificamente, né, do regime fluvial, eles podem sofrer muito de uma determinada região para outra por conta do clima. Então, por exemplo, nós estamos na região Nordeste, né? A região Nordeste a gente sabe que ela tem um clima seco. Então, a maioria dos rios, e que chove pouco, tá? Então, a maioria dos rios na região Nordeste do Brasil, ele vai ser um rio que não vai estar cheio o ano inteiro, certo? Ele vai apresentar uma cheia nos períodos de chuvas ou no inverno, certo? Então o clima aí interfere. Então nós vamos ter 3 regimes diferentes, certo? Nós vamos ter o regime nival, que é também chamado de glacial, tá? E o regime pluvial, que é através da água da chuva, certo? E esses regimes, né, os rios, eles influenciam a vida da população.